Senhoras e senhores, o nosso muito boa noite. Chegamos agora, vamos até às 19h15 com muitas informações aqui pela sua Rádio Imigrantes FM 100,9, onde todos estão, não é isso? Pois bem. Bom, meu povo querido, de ontem para hoje, óbvio, né? Um turbilhão de coisas aconteceram em Teófilo Otoni e naturalmente seria, né? Muito, digamos assim, sem muita lógica eu chegar aqui hoje e não tecer nenhum comentário a respeito do que aconteceu, principalmente com uma pessoa que participou durante vários meses, né, praticamente quinzenalmente, aqui deste programa, trazendo uma audiência muito bacana, porque é uma figura que ele comunicava muito bem e, naturalmente, né, tinha ou tem uma legião de seguidores, não só na nossa região, como também em todo o Brasil. Falando, então, do falecido, assassinado ontem, Paulo Marreco, né? Naturalmente, a vida particular, o mundo negro das entranhas particular de uma pessoa não nos cabe conhecer. Infelizmente, depois que as coisas vêm à tona, a gente fica perplexo. E de ontem para hoje foram duas perplexidades na minha vida, né? Como ser humano. E não só eu, mas todos aqui do Grupo Imigrantes de Comunicação, que convivia com o Paulo Marreco, pelo menos de 15 em 15 dias, ele vinha aqui no nosso programa. Primeiro, ontem, quando tomamos conhecimento, né, da sua morte, da bárbara tragédia que foi o seu assassinato, com requintes de, digamos assim, né, de crueldade, 14 tiros, naturalmente, para um até então cidadão de uma conduta, né, até pelo que eu conhecia, de muito respeito, ex-vereador, uma pessoa extremamente atuante no meio social de todas as comunidades, né? Então, naquele momento, perplexidade não só para mim, mas para toda Teófilo Otoni, eu recebi uma notícia dessa, não só pelo fato de ser conhecido nosso, um ser humano, né, que todos conheciam e tinham, óbvio, né, na prateleira das boas pessoas aqui na cidade de Teófilo Otoni. Aí, quando foi, hoje pela manhã, outra perplexidade tomou conta de todos nós quando vimos cenas extremamente nojentas, lamentáveis, onde aparece uma figura que até então, de acordo com a polícia, vai ser averiguada, a lógica da justiça, né? Averiguar imagens que traziam uma figura muito semelhante à dele, né? E naquelas cenas lá que todos sabem e já foi debatido desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira, né, a figura do vereador aparecendo lá, ex-vereador, molestando uma criança. Cena bárbara, repugnante, que causa nojo em qualquer um, né, em qualquer cidadão, em qualquer cidadã. Enfim, foram duas perplexidades, a morte dele, bem como as imagens que nos chocaram do ato de abuso a uma criança de 7 anos de idade. Enfim, seria muito vazio, covarde, eu entrar no ar aqui e não mencionar o que aconteceu de ontem para hoje. A tristeza da perda dele, enquanto a gente conhecia como cidadão de bem, do nosso convívio, do nosso relacionamento, né? Seria muito covarde se eu não tivesse aqui tecendo esse comentário. E a outra tristeza quando deparamos com aquela cena dele cometendo abuso contra, né, até então, de acordo com a justiça, com a delegada que está com o caso, a suspeição de que seria ele naquela cena ali cometendo abuso, molestando, né, uma criança de apenas 7 anos de idade. Então, o lamento foi duplo, né, da perda de uma pessoa do nosso convívio e depois da cena bárbara que nós vimos que ele supostamente teria cometido. A gente lamenta profundamente, muita gente tinha, né, ele, o Paulo Marreco, no mais alto conceito, como cidadão, como pessoa do bem, pessoa que estava sempre, né, a alegrar a turma através dos áudios, fazendo sempre menções de formas bem criativa, folclórica, alegre, através das redes, né, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, e depois a tragédia aí da cena, conforme eu disse, dele molestando uma criança. Enfim, foi um choque para a população de Teófilo Otoni e de todo o Brasil, já que o áudio dele, os áudios do Paulo Marreco, circulava em todos os canais de internet aí desse Brasil de meu Deus. Enfim, muita tristeza para todos nós. Conforme eu disse, era um cara que
era do nosso convívio aqui, de 15 em 15 dias ele estava por aqui fazendo as suas participações, falando de política, falando de assuntos gerais, entretenimento basicamente, já que pela sua forma de falar ele era fanho, né? Mas sabia lidar muito bem com isso e, curiosamente, foi a sua forma curiosa, fanha de falar que o projetou aí para as redes sociais de todo o Brasil. Então, triste com todo o acontecido, conforme já dissemos, lamentamos demais da conta, o Grupo Imigrantes, né? Eu estou falando aqui em nome do meu parceiro Rômulo Lancami, que é diretor, né? Leandro, que lida com a gente aqui, o próprio Paulo. A gente lamentou muito o que aconteceu de ontem para hoje, da morte dele, e depois de sabermos dessas coisas bárbaras que até então, né, de acordo com a polícia, vai levantar, mas tudo leva a crer que é ele, efetivamente, que cometia, porque quanto às imagens, não há o que discutir, né? Então está aqui a nossa fala. Volto a repetir, você que está ligando agora, seria muito covarde de nossa parte chegarmos aqui e não falar nada, não comentar nada a respeito desse episódio triste que aconteceu com essa pessoa que era do nosso convívio, né? Então, a gente lamenta, foi difícil de dormir essa noite por conta, né, da relação que todos nós tínhamos e, de repente, a morte. E de manhã, a tristeza por conta do vídeo. Ele morreu, digamos assim, como herói e, né, na manhã de hoje, amanheceu aí a gente o tendo como, digamos assim, um monstro, né, pelo que ele fazia, principalmente com seres inocentes, como criança, né, aquele que aparece no vídeo lá sendo molestado de apenas 7 aninhos de idade. Então, ponto final, é o que tínhamos a dizer, profundamente triste, lamentando, né, por tudo isso, e vida que segue. Seguimos firmes aqui no nosso programa Esporte Imigrantes, como sempre, buscando pessoas para trazer aqui, para falar, para se divertir, para entreter, para informar. É assim a nossa forma de ser, é assim que o Grupo Imigrantes lida com pessoas de todos os tipos, todos os perfis, mas ninguém é obrigado, né, a saber do que passa na vida particular, íntima de cada um, né? E quem aqui ia adivinhar que um cidadão cometia atos dessa natureza. Então fica aqui o nosso lamento, a nossa tristeza e vida que segue. Vamos tocar o nosso barco aqui do nosso programa Esporte Imigrantes, beleza?